Então, agora vamos para a nossa aula sobre ilicitude, né? Aí nós vamos voltar lá, antes de começar, na teoria do crime, na nossa aula de teoria do crime. Lembra? O que é o crime? Lembra do conceito tripartido? 3 fases? Crime é o fato típico, antijurídico, que é o ilícito, e culpável. Então, depois que eu tenho o fato típico, eu me habilito a passar para a análise da ilicitude, ou seja, eu pratiquei um fato típico. Eu tive conduta, produzi um resultado, fui eu que produzi esse resultado, nexo causal, e houve a tipicidade. Houve um fato típico, né? Pratiquei uma conduta de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, enfim. Preenchi os requisitos do fato típico. Aí é que eu vou ter um indício de ilicitude. Por quê? Quando eu pratico um fato típico, é muito comum que esse fato típico ele seja também ilícito. Muito comum. É o mais provável, né? É a regra. É por isso que se diz que o fato típico, a tipicidade, ela é um indicativo, né, da ilicitude. Essa é a regra, né? Agora, existem situações onde, apesar de eu ter praticado um fato típico, não há ilicitude. Ou seja, esse fato é típico, mas não é ilícito, e eu não vou ter crime, porque para eu ter crime eu tenho que ter fato típico, antijurídico ou ilícito, tá? A gente pode usar como sinônimo sem problema, vocês podem usar um ou outro, certo? Ilicitude como sinônimo de antijuridicidade, então eu preciso de ter fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, que é a aula só da semana que vem, que vamos ver a culpabilidade, que é nosso terceiro momento da análise do que constitui o crime sobre o seu conceito, lembra? Analítico, que é aquele que diz respeito aos elementos que compõem o crime. Então, quando eu digo que o fato é ilícito, é porque eu estou dizendo que houve uma contrariedade ao ordenamento jurídico. É a contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico, razão pela qual aquela ação ou omissão se tornam típicas, são ilícitas, certo? Para eu ter crime, eu tenho que ter os dois, e depois a culpabilidade. Então, veja, nem tudo que contraria o ordenamento jurídico também é crime, porque a gente viu que, no caso do direito penal, é por isso que o fato típico vem antes, a gente tem que ter a tipicidade. Então, eu posso, por exemplo, contrariar o ordenamento jurídico porque eu avancei o sinal. O Código de Trânsito, ele prevê nas infrações administrativas o avanço do sinal como uma infração. Então, eu estou contrariando o ordenamento jurídico, né? Eu contrario o ordenamento jurídico quando eu faço, por exemplo, um contrato de aluguel e eu não pago o aluguel, né? Eu estou praticando um ilícito. Só que é um ilícito de natureza o quê? Cível, é uma quebra de contrato. Eu vou estar sujeito às sanções da lei civil, do Código Civil. Por isso que antes no direito penal, antes de analisar a ilicitude, eu tenho que ver se há tipicidade, se há o fato típico. E dentro do fato típico, obviamente, está a tipicidade. Para aí sim eu analisar, né? Pratiquei o fato típico. Agora eu vou analisar se esse fato típico, que via de regra vai ser ilícito, mas se no caso concreto, por isso que a ilicitude a gente vai analisar diante do caso concreto. Se na análise do caso concreto, esse fato típico ele vai ser também o quê? Ilícito. Certo? Então, nós vamos ter que analisar. E como é que a gente chega à ilicitude? A gente chega por exclusão, através das causas de exclusão da ilicitude. Ou seja, a lei não vai te dizer quando o fato típico é ilícito. Isso é a regra. Isso está subentendido. Ela vai dizer justamente a exceção. Ou seja, quando aquele fato típico, apesar de ser típico, ele deixa de ser, ele não é ilícito. É só você analisar uma questão de percentual. Por exemplo, eu tenho lá, matar alguém. Então, imagine que uma pessoa pegue a arma, atire numa outra pessoa com a intenção de matar. Ela praticou um fato típico, certo? Ela praticou uma conduta, uma ação, com intenção, né? Com consciência e vontade de atingir aquela finalidade, de matar, teve dolo, então teve uma conduta. Foi aquela conduta que produziu o resultado morte. Eu tive resultado, tive nexo causal, eu tive tipicidade, porque matar alguém é uma conduta descrita no tipo penal do artigo 121 do Código Penal, ou seja, está uma conduta descrita em lei.
né? Obviamente, tipicidade, tanto formal como material, porque alguém perdeu a vida, não pode dizer que isso é insignificante. Então, eu tive o fato típico. Quando isso acontece, a maioria dos casos de morte é legítima defesa? Não. De homicídio é em legítima defesa? Não é. Então, a lei não vai te dizer quando é ilícito, ela vai deixar quando deixa de ser, ela vai te dar exceção, ou seja, quando, por exemplo, você vai estar em legítima defesa, e quando você está amparado pela legítima defesa, o nome já diz, é exclusão da ilicitude. O próprio artigo 23, ele dá a colinha pra gente, né, que eu digo cola permitida, que está escrito lá no 23, não há crime, tá vendo? Porque é uma causa de exclusão da ilicitude. E se não é ilícito, não há crime. Então, não há crime. Né? Quando a gente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, que são as causas legais, genéricas, certo? Do Código Penal. São as únicas? Não. Como eu tenho exemplo aí do artigo 128, né? Que também exclui a ilicitude do aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante, ou em caso de gravidez resultante de estupro. Veja, eu vou ter também um fato típico, né? Um crime de aborto, mas não vou ter o crime porque eu não vou ter ilicitude, eu vou ter um fato típico. Mas não vou ter ilicitude, por quê? Porque o artigo 128 vai dizer que isso é permitido. Então, a natureza jurídica do artigo 26 é de lei, né, permissiva. É uma lei penal, o artigo 23 não é incriminador, ao contrário, ele é não incriminador naquela classificação da lei penal, é uma lei não incriminadora permissiva, porque ela está te permitindo. Em outras palavras, é o seguinte, olha, matar é crime, certo? É ilícito, mas em estado de necessidade, pode. Em legítima defesa, pode. Em estrito cumprimento do dever legal, você pode, certo? Melhor dizendo, no estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular do direito. Você pode, entendeu? Ou seja, você tem situações em que a lei vai te abrir essa permissão, certo? Ela vai ser quando ela vai te abrir essa permissão aí. Agora, cuidado, toda causa de exclusão da ilicitude, ela tem a sua tipicidade também, ou seja, são os requisitos que nós vamos estudar agora, que cada um vai ter que ter para estar de acordo com a lei, certo? Então, eu tenho que, por exemplo, na legítima defesa, como vamos ver, eu tenho que ter razoabilidade e tenho que ter proporcionalidade. Eu não posso ter um excesso em nenhuma delas, certo? Por isso que o parágrafo único do artigo 23, ele fala em excesso, e que o excesso ele vai ser punível. Quais são os excessos que puníveis, né? O excesso doloso ou o excesso culposo. Existe um excesso chamado acidental ou exculpante, e esse não gera responsabilidade. Às vezes acontece da pessoa estar, né, no momento, um estado emocional tão alterado que ela não consegue ali mensurar, ela não consegue ali pesar, né? Então, isso pode ser um excesso que não vai ser punido. O excesso doloso e o culposo, eles vão ser punidos, certo? Porque o parágrafo único do artigo 23 diz, então, quando eu estou analisando as excludentes de ilicitude, as causas que excluem a ilicitude, eu tenho que me ater aos limites daquela causa de exclusão da ilicitude, certo? Eu não posso ter esse excesso. A gente vai ver isso nos exemplos mais à frente melhor. Porque cada uma tem a sua tipicidade. E todas elas têm, além dos requisitos objetivos, que a gente vai encontrar no próprio texto da lei, segundo a doutrina majoritária aceita, também a exigência de um requisito subjetivo, que está o quê? Na mente do agente, certo? É muito difícil, gente, esse requisito da gente conseguir provar na prática, entendeu? Mas é um requisito que em prova cai. Na prática é muito difícil, que como eu falei, ele está onde? Ele está na mente do agente, certo? Então, como é que você vai ler a mente, né, de uma pessoa? Mas na prática é difícil. Mas na teoria, a prova, quando cai em prova, né, o examinador ele te diz quando ele não está presente, certo? Teve uma questão, há muitos anos atrás também, que da parte da OAB,
que era o médico, né? Isso serve para qualquer causa de exclusão, inclusive para o 128, que é uma causa de exclusão da licitude que a gente falou específica, que está lá na parte especial, né? Então, imagina lá que o médico, esse é o caso que eu não abri, tá aqui para vocês o exemplo que eu estou falando agora, tá aqui na página 54, tá? Então, você imagina que o médico, né, ele tem um caso com uma mulher, engravida a mulher, e ele quer que ela faça um aborto, que é amante dele, que é casado, enfim, a mulher não quer fazer. Um dia ele está na emergência de um hospital, chega uma mulher que está passando muito mal e é necessário realmente fazer o aborto para salvá-lo. Quando ele olha, quem é? É a mulher, a dita cuja. E ele faz o procedimento, mas não porque ele estava imbuído do sentimento médico, porque ele tinha que fazer aquilo, não pensando em salvar a vida da gestante, cumprir o compromisso médico que ele, né, ele fez quando se formou. Não. Ele, na verdade, ele falou, ai meu Deus, como que caiu do céu, vou aproveitar isso e vou fazer o que eu já queria. Veja, eu não vou ter como provar isso, a não ser que ele abra a boca e confesse, não é verdade? Como é que eu vou provar? Entendeu? Não vou conseguir. Mas, subjetivamente, ele não estava fazendo o aborto para salvar a vida da gestante. Ele estava, na verdade, pouco se lixando para ela. Ele estava fazendo o aborto porque o que ele queria era se ver livre do feto. Então, nesse caso, eu teria o crime de aborto, por mais que ele tivesse salvado a vida da gestante. Por mais. Entendeu? Né? Imagina o policial que vê um bandido apontando uma arma para uma outra pessoa. Então, o policial, para defender essa outra pessoa, ele atira no bandido. Legítima defesa de terceiro. Não tem jeito, ele tem que atirar. Beleza, agora você imagine se ao atirar no bandido, ele atirou porque ele descobriu que aquele bandido é um desafeto dele, número 1, entendeu? Ele também não gostava da vítima, que também era desafeto dele, mas ele falou, vou aproveitar aqui, já me livro de um, vamos dizer assim. Para todos os efeitos é uma legítima defesa. Veja, subjetivamente, ele não estava pensando em, né, salvar uma vida, certo? Em sacrificar ali aquela vida porque havia uma ameaça, né? Na verdade, uma injusta agressão, melhor dizendo, que era ali atual até. Não, ele estava querendo se livrar de um problema. Então, veja bem, subjetivamente não vai ter um requisito. E ele, em tese, né, quer dizer, pela doutrina majoritária, ele responderia se ele tivesse matado aquele bandido, mesmo para salvar a vida do outro, porque faltaria o requisito subjetivo. Então, esse requisito subjetivo, para qualquer causa de exclusão da ilicitude, ele é uma exigência de doutrina. Isso é majoritário, de doutrina e jurisprudência. Agora, na prática, a gente não tem tanta jurisprudência porque é difícil comprovar, como eu falei. Né? Ele é muito mais da teoria, porque para você realmente comprovar, você teria que extrair o que a pessoa está pensando naquele momento. E isso é muito difícil. Em teoria, ele é exigido, tá? Ele é majoritário essa posição e cai em prova. E outra consideração geral, antes da gente entrar nas causas de exclusão para fazer a diferenciação, é que todas elas podem ter uma forma putativa ou imaginária. E aí, essa forma putativa, ela vai estar no artigo 20, parágrafo 1º, né? O que é putativo? Putativo é imaginário, quer dizer, nesse caso, a pessoa age de boa fé. É diferente do requisito subjetivo, né? Quando a pessoa não está de boa fé. Aqui não, a pessoa está, mas há um erro, tá? E o que é o erro, gente? É a falsa apreciação da realidade. Existe um erro e esse erro faz com que a pessoa avalie mal a situação, né? Vocês vão ver em todo o livro um exemplo que é muito fácil até de vocês entenderem. É o pai que atira no filho que chegou em casa porque ele tentou abrir a porta, né? O pai, e por incrível que pareça, gente, isso é fato que acontece. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver um caso que aconteceu uns anos atrás em Jacarepaguá, aqui no Rio, né? Que era até um diretor de televisão que ele falou para o filho que isso foi o contrário, foi o filho que atirou no pai. Ele falou para o filho, depois vocês procuram esse caso, vocês vão procurar na internet. Ele falou para o pai que ia, o pai falou para o filho, que foi o contrário, que ia viajar final de semana. Eles moravam numa casa, pai e filho, em Jacarepaguá. E ele viajou e saiu. No meio do caminho, na madrugada, sabe-se lá por quê, se eu não me lembro direito, ele resolveu voltar para casa.
né? E não avisou nada ao filho, ó, desisti, tô voltando. Quando o filho escutou aquele barulho na porta, morando em casa, né, sozinho, de noite, ele achou que era um ladrão, um invasor, um ladrão, enfim, né? E aí, o que que ele fez? Ele atirou e acabou matando o próprio pai. Veja, isso vai ser uma legítima defesa, mas na forma putativa e imaginária. Artigo 20, parágrafo 1º. Não é o artigo 25, não é o artigo 23, porque não é real, é imaginário. Né? Veja, o pai era um injusto agressor? Não. Aonde aconteceu, houve um erro na apreciação da situação fática, do que acontecia no mundo real, e o filho confundiu o pai como se fosse um injusto agressor. Então, uma legítima defesa na forma putativa. Às vezes acontece isso muito no meio policial. Lembram do caso também dos policiais que atiraram? Agora a gente tem que ver se não houve o quê? O excesso, certo? É o excesso. Eu não posso ter, mas matou a pessoa com quanto? 50 tiros. Isso é um excesso, certo? Esse excesso, como a gente viu, vai ser punido, vai afastar. Mas se você não teve excesso, se você cumpriu, se você respeitou os requisitos daquela causa de justificação, né, ou da causa de exclusão da ilicitude, é tudo sinônimo, daquela lei permissiva, enfim, daquela causa de exclusão da ilicitude, você vai estar, né, na forma putativa do 20, parágrafo 1º. Como eu falei, esse caso, teve um caso dos policiais que atiraram porque viram dois caras numa moto e confundiram uma peça de veículo que eles estavam levando como se fosse um fuzil. A peça estava no meio deles, assim, né, para cima, na vertical, e eles acharam que aquilo ali era um fuzil, entendeu? Então, o que acontece? Isso aí vai ser uma legítima, pode ser uma legítima defesa na forma putativa, se não houve excesso, certo? Agora, atirou pelas costas, né? Nem deu chance da pessoa parar, enfim, nem nada, aí você vai ter excesso, né? Que infelizmente muitas vezes acontece, certo? Mas se não, seria uma legítima defesa putativa. Um outro caso que cai muito em prova, olha aí, como eu falei, todas podem ter a forma putativa, do estado de necessidade putativo, né? O cachorro vem na sua direção, você acha que é um cachorro bravo, que ele tá vindo aí para te pegar, aí você taca uma pedra nele, e depois você descobre que era um cachorro manso, só queria um carinho. Não é uma injusta agressão, como a gente vai ver, porque injusta agressão tem que ser de ser humano, é um animal, então seria um estado de necessidade, só que na forma putativa, porque o estado de necessidade, ele requer uma situação de perigo. Houve um perigo real? Não. O perigo só aconteceu na mente da pessoa, porque novamente ele apreciou mal a situação e confundiu o cachorro, né, que era manso, com o cachorro brabo. Então eu vou ter o quê? Um estado de necessidade na forma putativa, artigo 20, parágrafo 1º, certo? Eu dei outro exemplo aqui também na apostila, que foi um caso famoso. E esse realmente comprovou que não houve excesso. Todo mundo deve lembrar esse caso. Lembra do morador da comunidade que morreu, que resolveu usar uma furadeira no meio de uma operação policial? E o policial de longe achou que ele estava, né, empunhando lá uma submetralhadora? Né? Então ele atirou, achou que estava diante de uma agressão injusta e iminente, porque não precisa ser atual, basta que seja iminente. E depois deu um tiro só, enfim, e ficou comprovado que não houve nesse caso excesso. O policial foi absolvido, legítima defesa putativa. Por que ficou comprovado? O próprio morador ainda tinha falado minutos antes para a esposa, e será que vão confundir isso aqui com uma arma? E a perícia que foi feita no exame, no caso a reprodução simulada dos fatos, né? O pessoal chama vulgarmente simulação, comprovou que a distância que eles estavam era perfeitamente possível, plausível, confundir aquela furadeira com uma submetralhadora. E o cara não deu 50 tiros, entendeu? Deu um tiro. Então, enfim, foi uma forma de legítima defesa putativa. Aí agora nós vamos ver, esquece o putativo, vamos para o real. Quais são os requisitos e as diferenças entre o estado de necessidade e a legítima defesa, tá? O estado de necessidade, ele está lá no artigo 24, os requisitos dele no 23 e também no 24, certo? E nós adotamos a chamada teoria unitária.
não foi para o estado de necessidade, ou seja, não foi adotada a chamada teoria diferenciadora, né, que faz melhor, simplificou a nossa vida, uma diferença, o nome já diz, por isso diferenciadora, entre o estado de necessidade, que seria exculpante, e o estado de necessidade, que seria justificante. Não. O Código Penal, isso lá na exposição de motivos, ele sempre que você falar em estado de necessidade, a gente vai estar falando de justificante, ou seja, ele está excluindo a ilicitude, certo? É uma causa de exclusão da ilicitude da conduta de quem, certo? Ele, não tendo o dever legal de enfrentar um perigo, ele vem e ele, para salvar um bem jurídico, porque isso ali é razoável, ele sacrifica um outro bem jurídico que está ameaçado por um perigo que seja atual. Então, eu tenho um perigo atual, certo? Ali, que está, esse perigo atual, ofendendo, né, um bem jurídico próprio ou a lei. Não precisa ser meu, pode ser de terceiros. Então, para eu salvar esse bem jurídico, eu sacrifico outro. Porque naquelas circunstâncias, esse sacrifício é razoável de ser exigido. Então, eu tenho que ser razoabilidade. Certo? Então, eu tenho que ter os requisitos, tá vendo? O perigo atual pode ser causado pelo homem ou pela natureza, tá? Pode ser um incêndio, por exemplo, que tenha sido causado pela natureza. Aí, o que eu faço? Eu sacrifico um bem jurídico para salvar outro, porque isso é razoável. Agora, primeiro, eu não tenho o que a gente chama de comodidade de decisão, tá? Ou seja, no estado de necessidade eu não tenho. Primeiro, eu tenho que tentar evitar o sacrifício do bem. Aí, se for possível, eu tenho que evitar. Se não for, tudo bem. Então, o cachorro vem para cima de você. Você tem como subir em cima de uma mesa para chamar o dono do cachorro para prender o cachorro. Você tem que fazer isso. Você não pode optar pelo caminho mais fácil, certo? Porque isso não é estado de necessidade. Porque vai faltar um requisito. Você primeiro tem que evitar, né? O furto famélico, que muitos colocaram na primeira prova, mas não era furto famélico, na nossa primeira avaliação, lá era princípio da insignificância, que em nenhum momento eu falei que a pessoa estava morrendo de fome e ela pegou uma balinha, sei lá, não era, né? Mas o furto famélico mesmo, imagina aquele mendigo que não come, coitado, há 3 dias, desesperado de fome, passa correndo num frango daqueles de rua, né? Que o pessoal fica caçando no final de semana, sai correndo e leva um frango daquele porque ele não aguentava de fome. E isso é um estado de necessidade. Ele está diante de um perigo atual, certo? Né? Ali, estado dele lá, né, de inanição, ele sacrifica um bem jurídico, que é o patrimônio, para salvar o outro, que é a integridade física dele, a saúde dele. Quando eu peso esses dois bens, isso tem uma razoabilidade, né, é razoável evitar, e não tinha jeito, ele não aguentava, ele estava 3 dias esmolando, ninguém deu nada para ele estava desesperado. Aí sim a gente tem o chamado furto famélico, vem de fome, que é considerado um estado de necessidade, certo? Então, o estado de necessidade, ele é bem simples. Você vai ter, né, por exemplo, imagina, né, você tem um vizinho passando mal, olha aí, não tem jeito, não tem ambulância, tá morrendo. Ali não chega ambulância, não tem ambulância, a ambulância só vai chegar daqui a 3 horas, aí você não tem habilitação, mas você sabe dirigir, né? Então você faz o quê? Você vai assim mesmo, coloca aquele vizinho no carro para levar ele para o hospital. Aí, se você é parado numa blitz, você pode alegar o estado de necessidade, tá vendo? Não tinha jeito, não dava para esperar o socorro médico normal chegar lá na casa. Você sacrificou um bem, né, que foi, né, justamente um bem jurídico, que era dirigir sem habilitação, que é um crime de perigo, para salvar o outro, que era a vida de uma pessoa, que é muito mais importante, certo? É razoável, então, que você dirija nessa situação sem habilitação. Então, você poderia alegar para não ter, né, como tese defensiva, para ser absolvido do crime, né, de dirigir sem habilitação, que é, lá do Código de Trânsito, um estado de necessidade, certo? Estado de necessidade. A gente tem, por exemplo, né, estado de necessidade,
às vezes, porque é muito comum, né? Você vê defensores dos animais, ou então que vocês já viram que eu adoro, tem 7 cachorros, eu amo, né? O cachorro é abandonado, é deixado, então se invade aquela propriedade, mesmo sem o mandado, para poder salvar o bicho, né? Para poder, abandonado numa propriedade, para poder salvar, que o bicho está ali morrendo. Não sei quantos dias sem comer, sem beber, é um estado de necessidade, entendeu? Então você não vai praticar o crime de invasão de domicílio porque você está amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, certo? Na legítima defesa, que vem no artigo 25, aí a gente já tem uma injusta agressão. Então, é só humana, isso é um ponto. Injusta, o estado de necessidade, o perigo pode ser causado pelo homem ou não tem problema, certo? Pode o perigo, por exemplo, um incêndio que pode ter sido causado pelo homem e você, justamente para fugir desse incêndio, sai com o carro sem habilitação. Não interessa se aquele perigo foi causado pelo homem ou não. Quer ver um caso de estado de necessidade também muito comum? Pisoteamento. Porque ali não é injusta agressão. Quando 2 pessoas, num desespero para sair, né? Imagina um avião pegando fogo. O perigo foi causado pelo homem, pelo piloto. Houve um erro do piloto e, por conta disso, o avião pousou pegando fogo. Naquele desespero, às vezes é muito comum, ou um cinema, né? Um ambiente fechado, uma boate pegando fogo. Imagina, como aconteceu lá lá em Santa Maria, né? Santa Maria, aquela boate lá do sul. Muitas pessoas ali, infelizmente, muitos jovens morreram porque um pisoteou o outro. Veja, eu não estou falando da responsabilidade de quem causou o incêndio. Quem causou o incêndio vai responder, como lá estão respondendo, tá? Eu estou falando o seguinte, eventualmente, aquela pessoa que no afã de se salvar, né, acabou pisoteando um que estava caído, essa pessoa não vai responder, porque ela está em estado de necessidade. Houve uma situação de perigo, né, que não foi causada, né, que pode ou não ter sido causada, como eu falei, pela natureza, nesse caso foi causado pelo homem, e aí é aquela lei do mais forte, a lei de sobrevivência, né? É aquela história. Você luta pelo último lugar no barco salva-vidas. Só tem um lugar. Você tem uma outra pessoa lá, né? Só dá mais um. Se botar 2, o bicho afunda no naufrágio. Aí tem você e mais um para subir no bote. Você, então, né, infelizmente, naquela luta, você dá um soco lá no outro, deixa o outro se afogar para você conseguir subir. Ah, professora, mas a pessoa matou o outro, mas ela matou em estado de necessidade. Não havia agressão injusta, entendeu? Porque ambos estavam ali, né, lutando pelo direito à vida. Então, é uma agressão, na verdade, justa, porque ambos têm esse direito. É a lei do mais forte, é igual na natureza. Nesse caso, prevalece a lei do mais forte. Então, aquele que conseguiu, né, subir ao bote, ele estava em estado de necessidade, ele não vai responder por aquela morte, certo? Na legítima defesa, a gente tem uma exclusão da ilicitude diante de uma agressão, e aí é só humana, atual ou iminente, ela pode ser iminente, aquela que está prestes a acontecer, né? Há direito também próprio à lei, não tem problema. Agora, usando a lei moderadamente dos meios necessários. Então, eu tenho que usar, meio necessário é o que está à mão, mas eu tenho que usar de forma moderada. Então, como eu falei, eu não posso dar 50 tiros, certo? Eu tenho que repelir de uma forma que seja suficiente a repelir a injusta agressão. Porque a partir do momento que a injusta agressão cessou, se eu continuar, eu já caio para o campo do quê? Do excesso. Então, o meu desafeto vem me matar, certo? E aponta a arma para mim. Eu que já estava, né, com a barbinha de molho, comprei uma arma para me defender. Fui mais rápido no gatilho e atirei nele. Dei 2 tiros, ele caiu. Tá caído. Então, nesse momento, eu posso continuar atirando? Não, seja policial ou não, tá, gente? Porque a legítima defesa não é só para policial. Não posso. Por quê? Porque se eu vou e dou um tiro de misericórdia, como a gente chama, é o excesso. Por isso que quando a gente tem muitos casos que vocês devem ver de repercussão, que quando é feito justamente a necropsia, o autoexame cadavérico, comprova que houve um tiro de misericórdia, um tiro na nuca, um tiro a curta distância, um tiro encostado. E isso já demanda o quê? É um sinal de que houve execução. E isso já vai descaracterizar a legítima defesa. Por quê?
foi por água abaixo a legítima defesa. Porque houve um excesso, e nesse caso, obviamente, não vai dizer que foi um excesso culposo, houve um excesso doloso. Então, passa a ser homicídio. Não é mais legítima defesa, é crime. Vai estar afastada a legítima defesa, certo? Então, eu tenho que usar moderadamente daqueles meios que eu tenho à disposição para repelir a injusta agressão, certo? E esse, como eu falei aqui, tá todos os requisitos aqui, ó, revide imediato, uso dos meios necessários, certo? Agora, aqui eu tenho comodidade de decidir. Então, no caso, né, lá, policial, se ele tá, seja não policial, tá? Porque acontece muito com mas legítima defesa, não é só da polícia, né? E aí eu tenho lá, se eu decidir, eu quero dar um tiro para repelir a injusta agressão, né? Uma legítima defesa de terceiro, né? O policial tá com um refém, né? Um caso de um sequestro, com a arma apontada na cabeça do refém, vem o sniper, né? Que para atirar, como aconteceu lá na Ponte Rio-Niterói, aquele caso lá. O sniper é um atirador de elite. Se ele quiser atirar para matar, ele pode? Pode. Na legítima defesa não tem problema. O que ele não pode é ter excesso. Ele dá o primeiro tiro, a pessoa cai, ele pode continuar atirando? Não. Mas ele deu um tiro certeiro, um só, a pessoa caiu, ponto, e morreu. Tem problema? Que ele mirou na cabeça? Não, não tem problema. Porque aqui eu tenho a comodidade de decidir, certo? Eu tenho a comodidade de decidir. E aí, nós temos os outros dois, as outras duas, né, que são os do 23, os casos de exclusão da ilicitude mais comuns, que são as genéricas, que estão justamente aí na parte geral. Então, em tese, elas se atendem a qualquer crime, que né, que são o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Eles são muito simples, por isso que, ao contrário do estado de necessidade e da legítima defesa, eles não têm um outro artigo. Eles só estão no 23. A legítima defesa e o estado de necessidade, estão no 23, mas eles têm o 24 e 25, cada qual trazendo ali os requisitos de cada um. Para eles, não, né? Então, o exercício regular do direito, o nome já diz, é um direito que você tem. E você pode exercer esse direito. Então, quando você exerce esse seu direito de forma regular, sem excesso, você não pode ser punido por isso. Você está no exercício regular. Por exemplo, quer ver? Isso cabe no chamado ofendículo de uma cerca elétrica. Defesa, ofendículos são o quê? Meios de proteção da propriedade que você pode ter. Uma cerca elétrica, né? Uma cerca de arame farpado, um caco de vidro que antigamente usava, mas veja, um cão de guarda, mas não pode ter o quê? Excesso. Tem que ser de forma regular. Então, eu posso botar uma cerca, né, elétrica, regular ela, numa voltagem para matar a pessoa? Não. Eu posso botar um muro, né, de cerca, aquela cerca, né, de arame farpado, caco de vidro baixinho, que qualquer criança sem querer vai lá? Eu posso ter um cachorro bravo, né, num muro baixo dentro de casa que ele pule o muro e ataque a pessoa? Não posso. Mas se eu não faço isso, se eu coloco tudo dentro de como tem que ser, né, muitas vezes tem até determinação municipal e tal, e o ladrão resolve pular na minha casa. Só que aí ele leva um choque na cerca elétrica, não para matar, só que ele cai de mau jeito, bate com a cabeça e morre. Eu vou responder nesse caso? Não, não vou responder. Tá? Para uns isso seria até uma legítima defesa pré-ordenada, para outros seria um exercício regular do direito, porque eu estou no exercício regular do direito de proteção à minha propriedade. A minha propriedade, certo? Eu não posso ser, então, né, punido por praticar um crime se a lei, aí não precisa ser a lei penal, pode ser a lei civil, se o ordenamento jurídico é um só. Se o ordenamento jurídico me permite aquela o quê? Aquela conduta. Então, se o ordenamento jurídico permite aquela conduta e eu estou praticando aquela conduta dentro, né, ou melhor, de forma regular, eu não posso ser punido, né? Isso aí entra, por exemplo, as profissões, por exemplo, tatuagem. Né? O tatuador, ele não responde por lesão corporal, porque ele está no exercício regular do direito, né? Desde que, é claro, ele siga todas as normas ali da profissão, né? Se ele segue as normas da profissão, ele está exercendo aquela profissão de forma regular.
Outra coisa, quer ver? Lesões desportivas, ó, exercício regular do direito. Boxe, quantos boxeadores ou MMA já morreram, né, em razão das lesões desferidas na luta? O oponente responde? Não, não responde. Por quê? Porque é um exercício regular do direito. Veja, se aquele esporte é regulamentado, o próprio Estado permite aquele esporte violento e o participante participa também porque ele quer, né? Ele não é obrigado, não é gladiador que era obrigado, ele está ali porque ele quer, ele assume até o termo lá de responsabilidade, eles estão exercendo um direito. Então, se não há excesso, né? O cara já tá caído e o outro vai lá e fica, né? Não, quero matar ele e tal. Diferente, aí vai ter excesso. Seria excesso doloso, seria obsessão. Não. Mas se acontece dentro dos limites da luta, eu vou ter exercício regular do direito. Então, não vai responder pela lesão corporal, não vai responder até mesmo por uma morte, que eventualmente aconteça como acontece, certo? Já no estrito cumprimento do dever legal, é para aquelas pessoas que têm obrigação de agir, certo? Elas estão agindo em razão de uma obrigação da lei. Então, quer ver exemplo? Ó, oficial de justiça quando cumpre mandado de busca e apreensão, policial quando cumpre mandado de busca e apreensão, né? Oficial de justiça quando cumpre um mandado de reintegração de posse, né? Ele vai entrar na casa daquela pessoa, ele vai tirar aquela pessoa à força, né? Mas com auxílio policial, não, enfim, no oficial de justiça, mas geralmente com auxílio policial. Então, o oficial de justiça e o policial vão estar respondendo por invasão de domicílio? Não, porque eles estão cumprindo, o nome já diz, ó, mandado. Mandado, não é pedido, né? É mandado. O juiz manda. Então, eles estão cumprindo uma ordem e aí eles têm que cumprir. É diferente do exercício regular do direito, porque no exercício regular do direito, você não é obrigado. Você não é obrigado a lutar, você não é obrigado a botar uma cerca elétrica. Se você for exercer aquele direito, você tem que exercê-lo de forma regular, mas você não é obrigado. Já no estrito cumprimento do dever legal, você não pode se eximir. Eu não posso me eximir de prender alguém que tiver em flagrante delito. Eu sou obrigada. Eu não posso me eximir de cumprir um mandado judicial. Quando eu cumpro, no entanto, olha ali, é exercício regular do direito, é estrito cumprimento do dever legal. No meu caso, né, quando eu ajo ali como policial, tem que estar no estrito cumprimento do dever legal, porque eu não posso ter excesso, né? Então, olha só, vai cumprir o mandado, tem que ser naquele horário, por isso que geralmente o quê? Né, a partir das 6 horas, não pode ser à noite. Eu tenho que usar de urbanidade, certo? Eu não posso fazer uso excessivo da força, eu só posso fazer uso da força dentro da moderação, para dominar ali, por exemplo, alguém, né, que tem que ser preso, algemado, enfim, eu posso usar, mas tem que ser dentro de quê? Do estrito cumprimento do dever legal. Aí, de repente, vocês vão me perguntar, né? Não sei se vocês vão estar com essa dúvida, mas é uma coisa que sempre também cai na OAB. Então, professora, por que o policial, quando mata, ele não mata em estrito cumprimento do dever legal? Por que ele mata em legítima defesa e cumpre o mandado, quando ele cumpre o mandado, é estrito cumprimento do dever legal? Por quê? Responderei. Porque a lei manda matar? Não tem isso em lugar nenhum. Nem para o policial. Em nenhum lugar a lei manda matar. Então, é legítima defesa. Seja para o policial, seja para quem não é policial. Agora, a lei manda que o policial cumpra o mandado. Então, quando ele cumpre o mandado, aí é estrito cumprimento do dever legal. Se a gente tivesse aqui no Brasil, se a gente tivesse pena de morte e a gente tivesse a figura do carrasco, quando o carrasco mata, ele está em estrito cumprimento do dever legal, nos países onde se atém a pena de morte. Entenderam? Porque aí o Estado manda, eles estão cumprindo uma ordem do Estado de matar. No Brasil, a gente não tem pena de morte, o Estado não manda matar. Então, você pode matar se você estiver lá em legítima defesa. Você pode, certo? Mas não é uma obrigação que venha da lei, uma imposição da lei. Essa é a diferença. Então, cuidado, se sempre cai na OAB. O policial, na OAB, se o policial mata, para salvar a vida dele, ou para salvar a vida de um refém, de uma vítima, de um terceiro, ele também vai estar em legítima defesa.
certo? Agora, quando ele cumpre o mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, né? Quando ele tem que algemar uma pessoa que tem que ser algemada, né? Porque tá ali, tem que ser presa e tá resistindo à prisão para conter uma resistência à prisão, que é até um crime. Aí ele vai estar em estrito cumprimento do dever legal, porque para ele o dever é legal, é uma imposição da lei. No exercício regular do direito, não é uma imposição da lei. A lei te dá uma faculdade que você vai ou não exercer esse direito. Agora, caso você exerça, tem que ser dentro dos limites, porque em qualquer dessas causas de exclusão da ilicitude, nós não podemos ter o excesso, né? Então, o policial teve que algemar, mas aquele indivíduo que teve que ser algemado para conter a resistência à prisão já estava imobilizado, algemado, caído no chão, e o policial vai lá e dá um soco, não, um chute naquela pessoa que já está imobilizada. Isso é excesso? Isso é excesso. Tá vendo? Ele vai responder por esse excesso, que foi obviamente doloso, não deu um chute sem querer, é doloso? Vai responder. Vai responder pela lesão corporal, vai responder pelo abuso de autoridade. Entenderam? Porque houve um excesso, certo? Vejam, mandem as dúvidas, tá? Vocês têm o e-mail, não deixem, porque daqui a pouco tá chegando a nossa segunda prova, tá? Não deixe para depois. A apostila tem muito mais coisa do que dá pra gente falar, o que eu falei. Só vai ser cobrado em prova que a gente falou e que a gente botou nos exercícios. Eu vou botar exercícios agora não hoje, né? Eu vou botar final de semana sobre esse tema. E aí a gente faz a correção na hora que vem, na quarta-feira que vem, que nem a gente fez, né? Primeiro eu vou gravar um vídeo gravando a correção dos exercícios, agora sobre exclusão da ilicitude, e depois a gente entra na nossa próxima aula, ok? E vou postar também como vai ser o nosso trabalhinho, que vai valer um ponto extra, certo? Bem fácil, para todo mundo ganhar esse pontinho aí, para ajudar na segunda avaliação. Um beijo para vocês.